nos dando a sua palavra. Esse é o nosso fiel Senhor. Mas, no que concerne a nós temos responsabilidade. Hebreus 4:2 diz que a palavra que aquela geração, primeira geração do deserto, ouviu, não lhes aproveitou, porque não foi misturada, acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, essa é a nossa responsabilidade, porque a palavra de Deus não terá uma ação compulsória em nossas vidas. O segundo braço, o segundo meio do trabalho da cruz em nossas almas são as circunstâncias, ou a providência de Deus. E, meus amados irmãos, certamente por muitas vezes já. Então, vamos entender isso, né? As circunstâncias, quer dizer, você está andando, tropeçou, ah, um negócio que não deu certo, um relacionamento que está tendo alguns desencontros, circunstâncias. Deus está no controle, Ele sabe de cada uma dessas circunstâncias. E às vezes elas são bastante duras, mas Deus tem um objetivo. Ele está sabendo, Ele te ama, Ele tem um propósito. E como você vai saber o que fazer mediante aquela circunstância? Escutando o Espírito Santo. E é isso que Deus quer. Ele quer um relacionamento para que a gente tome todas as nossas atitudes com base nele. A vontade é dele, não é a nossa. Esse é o grande problema. Se nós somos egocêntricos, nós somos voluntariosos, nós queremos fazer as coisas que nós queremos, né? Que a cultura familiar leva a ter, que a cultura da cidade, a cultura da família, enfim, os conceitos lógicos, padrão social, isso não tem nada a ver com o contexto da vida espiritual. Não dá para padronizar. Deus fala na hora que Ele quer, o que Ele quer, quando Ele quer. Então não dá para padronizar. Né? Nós temos que saber o que Ele quer. Né? Com isso ele não falou para desrespeitar as leis, né? Obedecer às leis, mas obedecer da forma, inclusive, que ele vai estar guiando para obedecer. Né? Falamos isso juntos, mas, como Paulo dizia, a mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Porque que coisa importante, meus irmãos, é compreendermos que a soberania de Deus atua arranjando circunstâncias. Não há acaso para o povo do Senhor. Não há sorte, assim como não há azar. Há Tá vendo? Para o povo do Senhor significa, para aqueles que nasceram de novo e têm um mínimo de maturidade, porque eu tinha nascido, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não existe sorte e azar. Essa palavra sorte e azar é coisa do mundo, não é do reino. O reino é mais real do que as contingências do, do mundo. Uma pessoa no mundo vai viver 100, 200 anos, antigamente se vivia 700, 800, cada vez está se vivendo menos, mas é ínfimo nos dias de hoje, que seja 100 anos, numa escala infinita. É nada. Né? Mas quem está com a cabeça no mundo vê aqueles 100 anos como a vida. E acabou, acabou. Mas quem está no reino vê a coisa infinita, eterna. providência de Deus, até mesmo em caminhos que tantas vezes parecem difíceis. Então, quando o livro de Hebreus está falando sobre as glórias do nosso Senhor, para te citar um exemplo, ele diz que ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele termo sustentando todas as coisas é muito específico. E significa o governo providencial de Deus em todas as circunstâncias. É diferente de Colossenses 1,17, quando é dito que no Senhor tudo subsiste. A palavra subsiste lá não é igual a sustentando em Hebreus. Subsiste em Colossenses significa se mantém coeso nele. Mas em Hebreus o sentido é diferente. A providência, o arranjo providencial de Deus sobre a vida dos santos, ele é soberano. Ele nos cuida como. Deus nos cuida de forma soberana e de forma coesa, está sempre conosco, resumindo com as minhas palavras. E é bom destacar o seguinte, que a Academia Dynamis estuda
Bíblia há cerca de 20 anos. E hoje não, já há uns 2 anos, um pouco mais, que nós gravamos os eventos, todos os nossos vídeos têm a descrição das nossas atividades e tudo fica gravado lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Então, cabe você que está nos conhecendo agora, ou você que já nos conhece, visitar o canal, que tem uma infinidade, tem cerca de 7.000 vídeos, pequenos sim, alguns de 10 minutos, outros de 1 hora ou mais, para que você veja esses preletores, principalmente, o currículo deles, e que não está ligado a nenhuma denominação religiosa, não são religiosos, mas estão falando da vida que é a mais importante, que é a vida espiritual, e que infelizmente é praticada apenas por 5% das pessoas. Isso é um número meu, mas é em função dos estudos. Se quiser, um dia a gente pode falar sobre isso. Às vezes eu comento um pouco sobre isso. Mas essa questão, há muitas poucas pessoas que acreditam, que seguem e são destacadas na sociedade. É um estilo de vida totalmente diferente das pessoas do mundo. É uma minoria em relação ao mundo. As pessoas vivas e não vivas, né? É através de todos os tempos que realmente são discípulos de Deus, são filhos de Deus. Discípulos de Cristo, filhos de Deus. Debaixo dos seus olhos, 100% do tempo, até em nossos descaminhos. Ele Até. nunca será responsável por eles, porque Deus é luz no qual não há treva nenhuma. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Mas até mesmo nos descaminhos daqueles que pertencem a Ele, Ele continua com o mesmo desejo, usando circunstâncias para nos levar de volta, para nos levar à convicção, para de alguma maneira, mesmo que em meio a dores provocadas por nós mesmos e nossas escolhas, nós possamos ver algo de quem Ele é e retornarmos a Ele. Esse é o cuidado que o Senhor tem com seus filhos. E é um cuidado simplesmente maravilhoso. Hebreus 12 vai falar sobre essa disciplina. E vai dizer que ele não faz isso com aqueles que não são filhos. Ele faz É isso. isso que é triste. Ele faz isso para aqueles que são filhos. Quando eu falei 95%, isso que me entristece, ao não ver uma pessoa amada, próxima a mim, com comportamentos desse estilo de vida que é o cristão verdadeiro, eu sei que Deus não está fazendo as coisas. E a religião fala, Deus está provendo, Deus está isso, Deus vai ajudar, mas não é bem assim que está na Bíblia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala com seus filhos. Daí que o novo nascimento é importante, daí que Cristo explica para Nicodemos há 2.000 anos atrás, está escrito que é preciso nascer de novo. Os que são filhos, porque são filhos, não são bastardos. Hebreus 12. Então, isso é santificação. Na medida em que nos expomos ao trabalho da cruz, pela palavra viva de Deus e pelas circunstâncias, dobrando diante dele e dizendo: Fala, Senhor, que teu servo te ouve. E o último aspecto da salvação é o que nós vamos meditar, até onde for possível, nessa última noite. É a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sabe, meus irmãos? Esse é o fechamento da salvação. Ela começa com o novo nascimento, tem o processo todo de vida terrena, né? Encarnado aqui, até a vinda de Cristo, onde você tem o corpo glorificado, que é o corpo eterno. Esse corpo aqui não aguenta a presença de Deus, mas o corpo glorificado sim. Senhores, então, para quem crê, a pessoa muda totalmente, ela todo mundo fica contra ela e ela está com Deus, ela não vai trocar Deus pelos filhos, pelo cônjuge, pelos negócios, pelas viagens, pelos passeios, ela não troca. Um filho de Deus não troca, a menos que esse filho de Deus seja imaturo, né? Como eu já fui um dia, né? E aí então o demônio pega, me pegou várias vezes e me pega ainda, né? E eu tenho que ficar cada vez mais próximo do Espírito Santo, me relacionando exatamente para o inimigo não me pegar, porque ele vai usar as pessoas que eu amo, mais próximas,
meus amigos de trabalho, meus amigos de forma geral, para me derrubar, né? Derrubar de servir ao reino. Ela é tão